Olá, amigos! Vamos a mais uma aula de física. Eu sou o professor Douglas e hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre uma aula um pouco diferente, falar sobre os princípios da física, né? Conhecendo a ciência, falando sobre suas grandezas e as medidas, né, que compõem essa ciência, tá certo? Então a física, ela basicamente é a parte da ciência que estuda os fenômenos da natureza. Então a gente já sabe que a física, ela é a ciência que estuda os fenômenos, ou seja, tudo aquilo que acontece na natureza, tá? Então, o básico da física é isso, né? E aí, como é que a gente faz para estudar os fenômenos da natureza, né, Douglas? Então, senhores, para estudar os fenômenos da natureza, a gente dividiu essa ciência, né, a física, né, que é tão grande, em algumas partes que são importantes, né? Então, como é que a gente divide a física? Né? Nós temos basicamente a primeira parte da física, que é aquela que geralmente a gente estuda de início, que é a mecânica, né? Que é a parte da física que estuda os corpos em movimento e em repouso, certo? Por isso a mecânica ela tem as divisões dela, né? Ela é dividida em cinemática, dinâmica e estática, né? A cinemática e a dinâmica estudam movimentos, tá ok? E a estática estuda os corpos em repouso. Bom, depois da termologia, nós temos uma parte onde nós só estudamos os fenômenos térmicos, que na verdade se chama termologia, que é a parte da física que estuda os fenômenos da temperatura e basicamente do calor, tá certo? Então, quando a gente fala de termologia, a gente estuda os fenômenos relativos aos fenômenos térmicos, tá? Nós temos a parte da física que estuda os fenômenos da visão, que é a ótica geométrica, né? Essa estuda os fenômenos da visão e da luz, tá? Então, basicamente, a gente também faz esse tipo de estudo, né? Onde a gente diz ótica geométrica, a gente estuda, logicamente, os fenômenos geométricos da luz. Nós temos uma outra parte da física, também chamada, da ótica, né, perdão, chamado ótica física, onde a gente estuda não só os fenômenos geométricos, mas também os fenômenos da luz como onda e como partícula, tá certo? Nós temos a ondulatória, como o nome já diz, né? Ondulatória é a parte da física que estuda os fenômenos relativos às ondas, né? Então a gente vai falar das ondas mecânicas, das ondas eletromagnéticas, né? E dos fenômenos que compõem essa ciência que fala somente sobre ondas, né? Essa parte da física que fala só sobre ondas. Nós temos também a eletricidade, e a eletricidade ela é também muito importante porque ela estuda os fenômenos relativos às cargas elétricas. E ela também é dividida em duas. Nós temos a eletrostática e a eletrodinâmica, tá certo? Bom, dentro da eletricidade, já que nós temos os movimentos das cargas, porque a eletrostática estuda as cargas em repouso e a eletrodinâmica estuda as cargas em movimento, né? Importante a gente saber que existe uma parte chamada eletromagnetismo, que nós aqui chamaremos de magnetismo, mas que está diretamente ligada à eletricidade, já que ela também trabalha com as cargas em movimento, tá certo? Então, basicamente, para que nós tenhamos um campo magnético, é necessário que haja movimento das cargas elétricas. Então, o magnetismo ele está diretamente ligado, intrinsecamente ligado à eletricidade, ok? Bom, nós temos também a física moderna, né? Que é uma parte mais nova da física, né? Onde nós estudamos alguns fenômenos que a partir do final do século XIX, começo do século XX, não eram explicados através da física normal. Então, a física moderna ela entrou aí justamente para poder tampar essa lacuna, né? Esse espaço deixado pela física tradicional, né? Então, a física basicamente é dividida em 7 partes: mecânica, termologia, ótica, geométrica e física, ondulatória, eletricidade, magnetismo e a mais moderna, né, a mais nova física moderna. Ok, meus amigos? Já que agora a gente já reconhece as partes da física, senhores, agora nós vamos falar das grandezas que compõem
a física, né? Basicamente, o que a gente tem que entender é que para estudar a natureza, a gente precisa medir a natureza, né? Então, na verdade, quando a gente fala grandezas físicas, é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Então, quando a gente diz grandezas físicas, vamos medir alguma coisa em física. E essas grandezas em física, elas foram divididas em duas. São as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Bom, então o que são as grandezas escalares? São aquelas grandezas que só são definidas por um número, ou seja, por um valor numérico. E isso quer dizer que as grandezas escalares são aquelas que possuem somente o módulo que nós chamamos de intensidade ou magnitude. Se alguém perguntar para você o que é módulo, nós já sabemos. É a intensidade, tá certo? De um valor escalar ou a sua magnitude, tá certo? Se alguém perguntar isso em física, a gente já sabe o que é, né? Qual a intensidade, né, da velocidade? Qual a magnitude da aceleração? A gente já sabe que é o módulo, é o valor, o quê? Numérico, tá certo? Quais são as grandezas que são escalares? Por exemplo, senhores, nós temos a temperatura. A gente diz a temperatura hoje é de 40 graus Celsius. A gente sabe que vai fazer calor, né? Hein, amigos? A gente vai sentir a temperatura alta, né? Quando a gente fala velocidade, também é uma grandeza o quê? Escalar, né? Apesar de existir grandeza vetorial também, né? O comprimento também é uma grandeza o quê? Escalar, né? Não confundir comprimento com deslocamento, porque deslocamento também é uma grandeza vetorial, tá certo? A massa de um corpo também, né? Quando a gente diz assim, ó, você tem massa de 80 quilogramas, né? 80 é o valor numérico, quilograma é a unidade de medida. Então, toda a grandeza física ela é composta sempre de um módulo, que é o valor, e a sua própria unidade de quê? De medida daquela grandeza, certo? Então, da temperatura, graus Celsius, velocidade, quilômetro por hora, metro por segundo, comprimento, metro, polegada, quilômetro, centímetro, decímetro, né? Massa, quilograma, grama, né? Decigrama, pode ser em várias miligramas, né? Várias unidades de medida, e nós temos grandezas escalares, né? Também outras grandezas escalares. Então, vou colocar aqui, etc., para justamente a gente saber que existem outras grandezas, tá certo? Já as grandezas vetoriais são aquelas que não são definidas somente por um módulo. Você precisa também definir a direção e o sentido dessas grandezas. Então, na verdade, nós temos três características importantes para uma grandeza vetorial, né? Nós temos a direção, tá? Pode ser vertical, horizontal, inclinada, da reta que compõe aquele vetor, tá certo? Nós temos o sentido, para cima, para baixo, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, né? Então a gente pode ter sentido também vários, e o módulo que a gente já falou, né? Que pode ser o valor numérico, a intensidade, não é isso? Ou a magnitude, com a sua relativa unidade de medida. Douglas, por exemplo, algumas grandezas vetoriais. Então, amigos, várias são as grandezas vetoriais. Eu posso falar do deslocamento, né? Quando eu me desloco sempre para algum lugar. 10 metros na direção horizontal, para frente, para a direita, certo? Com um sentido, né? Pode ser deslocamento vertical, né? Eu percorri 10 metros, né, num deslocamento vertical e para baixo, tá certo? Podendo ter também direção inclinada, né? A gente pode ter o vetor força, é uma grandeza vetorial, uma força de 50 newtons para onde? Na direção horizontal, no sentido para a esquerda, certo? Tranquilo? Nós temos o impulso, a quantidade de movimento, o campo elétrico, o campo gravitacional, que é a aceleração da gravidade, né? Então, na verdade, existem várias outras grandezas que também são o quê? Vetoriais, que precisam de direção e o quê, amigos? De sentido. Lembrando aqui, ó, o conceito de impulso, que é força vezes tempo. Reparem que força é uma grandeza que representa um vetor, né? O tempo não. O tempo já é uma grandeza do tipo o quê? Escalar, né? Então, quando a gente fala 50 segundos, né? Então, se passou 50 segundos, tranquilo, a gente já sabe que 50 é um módulo e segundo é a unidade de medida, tá certo?
Então, toda a grandeza vetorial precisa ser definida por direção, sentido e o módulo, ok? Assim como as grandezas escalares, somente pelo seu módulo. Certo, amigos?